Shalom! Tudo bem? Bem-vindos ao meu canal Pergunte a Jartov. Esse é o vídeo de número 2 da seção Demônios no Antigo Testamento. Quero lembrar, sempre antes que vier alguém falar sobre isso, não sou o dono da verdade. Minha intenção aqui, na verdade, é levantar essa questão. Levantar uma discussão sobre isso. Porque, como eu fiz nos vídeos sobre entidades, é muito fácil as pessoas serem controladas por algo que não conhece. É muito fácil. Se você viu a série lá, são com 4 vídeos, veja lá de novo que eu faço as aplicações. Aqui eu vou abordar um dos textos onde aparece a palavra Shedim. Hoje, nesse vídeo. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, no Salmos. Salmos capítulo 106. Lembrando, eu não sei qual é a sua opinião em relação aos Salmos. Os Salmos são cânticos. São cânticos. E cânticos a gente pode usar qualquer palavra. Você tá inspirado, você acordou inspirado, você pode criar um cântico. Não quer dizer que aquele cântico que você criou corresponda a uma verdade. Não quer dizer. Você pode fazer um cântico a respeito das coisas que você vê ao seu redor. E isso é muito comum. Era muito comum na época e é muito comum hoje. São um compêndio, são vários cânticos. Salmo capítulo 106, versículo 37. Na sua tradução, depois você bota aí embaixo. Desceram a ponto de imolar aos demônios seus filhos e filhas. É isso que está escrito aí? Se não for, coloca aqui nos comentários, aqui abaixo, para poder a gente ver se tem uma discrepância muito grande. Desceram a ponto de imolar aos demônios seus filhos e filhas. Não tem no texto esse termo aí, desceram a ponto de... Não tem. Não tem não. Tá? O termo lá... Deixa eu ver aqui. 106, 37. Aqui, ó. Vais ver... aqui na Bíblia hebraica, tá? Eu ia ler... eu vou ler um pouquinho mais rápido. Vais berhu et bneihem ve et bnateihem lashedim. Vou repetir. Vais berhu et bneihem ve et bnateihem lashedim. Pronto. Só existem, até o que me consta, 2 passagens na Escritura, no Antigo Testamento, que mencionam exatamente a palavra Shedim. Como eu falei no vídeo de número 1, não é suficiente. Duas passagens não é suficiente para você montar um monstro, uma doutrina riquíssima de detalhes, quando que na verdade a Escritura só fala 2 vezes sobre isso e não dá nenhum detalhe. Não tem detalhe no Antigo Testamento sobre Shedim. E nesse texto aqui, é claro que estamos acostumados com a tradução. E essa tradução fica na nossa cabeça o tempo todo. Por isso que eu estou levantando um questionamento. Tá? Então, levantando um questionamento. Porque essa tradução fica na nossa mente. A palavra demônio está na nossa mente o tempo todo. Quando fala a palavra demônio, tem gente que enxerga chifre em tudo que é lugar. Olhos vermelhos, ser vermelho, verde, azul, branco. Porque a ideia já está incrustada na mente. Mas observe. Deixa eu ver aqui. Imolar os filhos, eles iam ao campo. A palavra aí é Shedim. Se eu pegar a palavra Shedim na sua origem, como fiz no vídeo de número 1, que quer dizer campo aberto, área aberta, então eu traduziria dessa forma. Vamos lá. Imolaram aos campos, porque Lashadim é para os campos, Lashadim, para os campos, mas fica uma tradução ruim, fica uma tradução feia, porque você já acostumou com a tradução demônio.
Então é muito mais fácil você acreditar no que já foi incutido na sua cabeça, já foi embutido. Já foi embutido que essa passagem aqui fala de demônios. Então é muito difícil você desacreditar. Mas aqui primeiro eu fiz um vídeo, o vídeo número 1, mostrando para você a origem da palavra. E eu lancei essa pergunta lá no vídeo 1. Como uma palavra que o tempo todo está significando campo pode se transformar em demônio só porque está no plural? Shedim, Shedot, são plurais. Plural, eu vou cobrar isso aqui, hein? Curso de hebraico, eu vou cobrar. Plural masculino termina com im. Plural feminino termina com ot. Exceto em palavras, em determinadas palavras. Né? Toda regra tem exceção. Plural irregular. Plural irregular. Mas aqui não vou botar tanto isso. Só porque está como Shedim e já se transformou em demônio, é só por isso? Não, é porque o texto, você pegando o versículo isolado está assim: imolar, tá vendo? Imolar. Imediatamente você pensa em demônio, porque você está juntando uma coisa com a outra. Imolou ao Shedim. Pronto, é demônio. Você acha que é demônio? Porque não é isso que você faz. Você não faz isso. Então, aquilo que você não faz, você tem como demônio. É simples isso. Imolaram aos demônios seus filhos e filhas. Versículo 38 segue. Cujo sangue inocente derramaram nestes sacrifícios aos ídolos de Canaane, contaminando assim a terra. Se eles derramaram sangue, onde eles derramaram? Se você pegar a palavra Shedim na sua raiz, que sempre significou campo aberto, e somar com esse texto, eles foram no campo aberto. Eles derramaram o sangue no campo aberto. Então lá Shedim significaria campo aberto, e nunca demônio. Então eles foram ao campo aberto, que era uma prática, naquela época era uma prática, até hoje as pessoas que fazem determinados rituais vão ao campo aberto. Era uma prática desde aquela época. Só aqui que acharam de mudar e botar demônios. Mas é normal, a pessoa vai ao campo aberto sacrificar ao que? Aos ídolos. A palavra aqui é atsav. Atsav. É traduzida aí como ídolos. Deixa eu pegar aqui, só para te dar a referência. A palavra atsav, você vai ver no léxico, na página 396. E lá aparece exatamente a expressão que está na escritura hebraica, atsavehem, que é um termo depreciativo. Termo depreciativo. Então, onde derramariam este sangue? Vamos lá. Se eles vão fazer esse sacrifício ao atsav, que foi traduzido ídolo, onde estaria esse ídolo? Vai derramar sangue aonde? No campo. Onde estaria esse ídolo? No campo. Por isso, em tempos antigos, foi dito lá em Devarim, né, Deuteronômio, para derrubar as Asherá, que eram árvores, ou representadas ou enfeitadas como sendo ídolos. Aí você soma o que está em Deuteronômio com o que está aqui, você consegue entender. Então a palavra Shadé aqui é uma referência, continua sendo uma referência ao campo aberto. Entende? Continua sendo uma referência a campo aberto. Eles foram ao campo aberto para sacrificar aos atsav. Eles não foram aos demônios para sacrificar aos atsav. Se tem a palavra Shedim e no mesmo contexto tem a palavra atsav, que foi traduzido ídolos, então eles foram o quê? Ao demônio, repare, ao demônio sacrificar ao atsav. Não tem sentido. Agora, se você traduzir, eles foram ao campo
sacrificar aos ídolos, aí tem sentido. Mas a pessoa que traduziu propositadamente a palavra Shedim como sendo demônio. Ele não viu, a pessoa que traduziu não viu isso em lugar nenhum. Ele mesmo não pôde traduzir Shadé, Shidó, Shadá como demônio em lugar nenhum. Mas aqui ele achou uma brecha para traduzir Shedim como demônio. E alguém pegou essa brecha e transformou num corpo doutrinário e que vinha ensinando há anos, há séculos, essa ideia. Mas esse versículo não dá. Eu não vejo esse espaço gigantesco que as pessoas pintam neste versículo específico para traduzir a palavra Shedim como demônio. Eu não vejo. Se você vê, tudo bem. Tudo bem, você vai continuar acreditando em demônio. Agora, o versículo 34. 34. Ele está falando da história. É o que eu estou falando. Ele está falando da história. Não destruíram as nações idólatras, como lhes ordenara o Eterno, e sim misturaram-se a elas, copiaram seus atos. Ele está falando da história lá, da época de Moshe. Veja o versículo 32. Eles novamente provocaram sua ira nas águas de Merivá, e Moshe sofreu por sua causa, pois exasperaram seu fôlego, levando-o a pronunciar palavras ásperas. Foi traduzido espírito. Aí vem a sequência: não destruíram as nações idólatras como lhes ordenaram o Eterno. Isso está em Deuteronômio. Foi determinado aí. Tira essas nações daqui. Então ele está fazendo uma referência à época de Moshe. A época de Moshe. Aí você, que tem interesse em estudar, você vai para a época de Moshe e veja se a palavra Shadé era traduzida como demônio. Só isso. Nunca foi traduzido. Mas aí as pessoas esquecem todo o contexto da história, todo o contexto deste capítulo, e pega este versículo específico e traduz como demônio. Não há espaço. Se você ler esse salmo todinho devagar, não há nenhum espaço para demônio aqui. Esse versículo específico, na verdade, fala o contrário. Cadê? O versículo 37. Imolaram seus filhos e suas filhas aos campos. Era isso que eles tinham naquela época. Vários lugares onde tinham a Atsav, ou Etzavim, para sacrificar. Era isso que eles faziam. Então esse texto aqui, esse salmo, está grudado à história da época de Moshe. Só que as pessoas pegam como se o salmo estivesse no meio do nada. Esse salmo aqui está colado na época. Então você tem que pegar esse salmo e enxergá-lo como as pessoas enxergavam na época. Não da maneira como eu quero enxergar hoje, ou como você quer enxergar hoje. Só porque colocaram a ideia, só porque colocaram a ideia de que é demônio. Aqui eu não vejo aqui nenhuma segurança para afirmar que a palavra Shedim significa demônio. Tá certo? Então, coloca nos comentários aí o que você acha desse texto específico. Só aparecem 2 vezes no Antigo Testamento essa palavra. No próximo vídeo, eu vou mostrar a outra passagem onde aparece. E vou te colocar o contexto e você vai dizer se realmente é demônio ou não. O objetivo dessa série, uma série relativamente curta, é mostrar para você se as palavras que as pessoas estão usando para demônio realmente têm um contexto para afirmar que seja demônio. Porque se eu digo para você, eu vou sacrificar meus filhos aos demônios. Agora, eu vou sacrificar meus filhos aos ídolos e eu vou aos demônios. É esquisito. Se eu vou sacrificar aos ídolos, eu pego meu filho e sacrifico aos ídolos aqui. Mas os ídolos não são tidos como demônios?
Agora, se você pegar o contexto Shedim e Atsav, aí você vai entender. Eles iam ao campo sacrificar aos ídolos. Eles iam ao Shedim para sacrificar aos Etzavim. Aí, casa, a tradução teria que ser dessa forma. Mas, infelizmente, chegou para nós a tradução desse jeito e até hoje acredita-se dessa maneira. Eu não estou dizendo para você não acreditar. Eu estou expondo, tirando o texto da forma como foi escrita e colocando uma lupa nele. Colocando uma lupa no texto. Para você enxergar o texto exatamente como ele tá, como ele foi escrito. Entendeu? Porque pela tradução, pô, você vai se passar em vários e vários textos. Vários e vários textos. Entende? Então, o próximo vídeo, eu ia dizer semana que vem. O próximo vídeo, a gente vai abordar um pouquinho mais isso. E aí você vai ver a origem. Você vai ver a origem. Eu acredito que você mesmo não vai aceitar mais esse tipo de coisa. Mas, vamos ver. Quer me criticar pelo vídeo que eu acabei de fazer? Pode fazer. Faça uma crítica construtiva. Porque aqui eu estou trazendo o hebraico, tá? Como está escrito, e o contexto. Eu li 2 versículos antes, um versículo depois, não um texto isolado. Tá certo? Então, muito obrigado pela sua visualização. Se não for inscrito no canal, inscreva-se agora, é o momento. Deixa o seu like aí. Só fiz chamar a sua atenção. Comente. Compartilhe com outras pessoas, até mesmo para abrir a discussão saudável, para abrir a discussão sobre esse assunto. Tá? Não se feche num dogma. Eu não estou fechado num dogma, eu estou expondo aqui a ideia do texto. Tá bom? Curso de hebraico? Ainda quer fazer? Está aqui abaixo o link. Aqui eu estou usando o hebraico nesse texto. Você pode usar em outro texto. O hebraico vai te dar a liberdade de enxergar o texto da forma como ele foi escrito. É para isso que serve o hebraico. Entendeu? Será que eu vou perder a fé? Não, eu tenho vários alunos que são evangélicos, no caso, não perdem a fé. Ainda não vi nenhum. Aliás, curioso, eu não tive nenhum aluno que perdesse a fé. Tipo, larga tudo, sai por aí. Não tive nenhum aluno. Eu tenho 12 anos ensinando. Eu tenho 13 anos de hebraico, 12 anos ensinando. Não tive nenhum aluno assim. Porque não representa isso. Entende? Não tem nada a ver. Saber separar as coisas. Beleza. Te vejo no próximo vídeo. Shalom.